Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Hoje eu estou aqui com uma maravilhosa mulher fênix, terapeuta, massoterapeuta, e nós vamos bater um papo muito legal sobre mulheres, sobre transformação, mudança, renascimento. E eu apresento vocês a minha querida Silvana Siqueira. Silvana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada. Primeira coisa, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast maravilhoso, que eu acompanho toda semana. Ah, yes! Você sabe que esse negócio de fazer podcast é legal, né, Silvana? Porque o povo vê a gente no YouTube e depois liga perguntando se podia fazer terapia. Mas elas só querem conversar com a gente. Bom, já é um começo, né? Ontem eu atendi uma pessoa. Ela queria fazer terapia, mas ela mora em São José dos Campos. Eu falei, eu acho melhor você procurar uma terapeuta perto de você. Mas ela falou, posso tietar? Aí eu vi você com o Monark, eu assisto ele toda semana pra você ver que bonitinha. Eu falei, pode tietar. E você ficando famosa também daí para o YouTube, as redes sociais. Silvana, eu e você quase a gente não gosta de falar. Quase nada. Nada. Somos super tímidas. Né? E eu gostaria que você se apresentasse. Eu queria antes só falar que a Silvana é terapeuta aqui no Instituto Para Ser, massoterapeuta, e que a gente sempre sabe quando ela chega e quando ela está indo embora, porque a voz dela ecoa. Dá um eco. A gente quase não tem eco no corredor. Aí aquela voz ecoa. Chegou eu, pronto. É um megafone ambulante. A gente sabe que você chegou. Silvana, brincadeiras à parte, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Silvana Siqueira, mais conhecida como Sil. Nas redes sociais, né? Exatamente. Nome de redes sociais, Sil Massoterapeuta. Exatamente. Eu tenho 55 anos, sou casada, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. E massoterapeuta agora. Isso começou de mais ou menos 2015, 2016, que na área eu comecei com a estética, na verdade. Antes trabalhei, assim, com várias coisas, principalmente com culinária. Fazia coisas para fora. Verdade, Silvana, a gente não conhecia esse seu dom. Pois é, minha filha. Isso quando os filhos eram pequenos, aí você não tem com quem deixar, ou seja, né, aquela coisa de eu não quero trabalhar fora porque os filhos ainda são pequenos, você quer curtir, você quer cuidar e um monte de coisa junto. Aí comecei a fazer coisas para fora. Eu sempre gostei de cozinhar. Agora já não é tanto, né? Mas tirando isso, o que eu aproveitei essa parte e fui fazer coisas para fora. Então, fazia bolo, fazia brigadeiro, todas essas coisas. Vendi durante muito tempo. Ou seja, você mesmo em casa, com as crianças, nunca parou de produzir algo para vender, digamos assim. Sim, exatamente. De criar dinheiro na sua vida. Até porque eu acho que é necessário isso para a mulher, pra gente não... Você vai ficar pedindo toda hora dinheiro pro marido para comprar qualquer coisinha? Haja paciência, né? E também para nossa autoestima também, né? Dá aquela sensação de que estou produzindo alguma coisa. Não que a gente não produza a criação dos filhos, né? Exato, que é mega importante. Mas produzir uma coisa para você, ter um dinheirinho só teu, que você mesmo, né, fez ali, ralou para ter, é legal. Já sei, vamos propor um projeto de lei que toda mãe deve receber um salário para ser mãe. Fato. Não é verdade? Eu sempre fui assim a parte disso, sabe? O meu sogro, antigamente, olha isso, né? Eu dava mesada pra minha sogra. Quando eu conheci meu marido, isso há 36, 37 anos atrás, ele dava mesada pra minha sogra. Minha sogra era cabeleireira e parou de trabalhar para cuidar dos filhos. E não voltou a trabalhar. E eu lembro que quando eu via isso, ela falando, eu ganho uma mesada do Jairo, não sei o quê, eu fiquei horrorizada, sabe? Falei, nossa, imagina, como assim, né? Ganhar mesada do marido, pra quê? Ela é cabeleireira, super boa, né? Mas depois fui entendendo com o tempo, tem tudo a ver, né? Mano, não ficava em casa, não cuidava da família, não cuidava de tudo. Nada como ele dá mesmo, né? Até porque ele que quis, não foi nem ela que pediu, pra ela se cuidar, pra fazer as coisas dela. Achei isso show de bola, sabe? Primeira mão, fiquei meio assim. Depois eu entendi muito bem. E olha, eu acho que faz muito... É que eu acho que depende de como o marido faz uso da mesada, né?
Porque alguns fazem... É quase um abuso econômico, né? Olha, eu pago, então você tem que XPTO. É diferente do marido, do homem que tem essa consciência. Verdade. Mas seria legal se o governo pagasse. Uau, nem fale, não minha é? filha. Porque a gente está construindo pessoas para uma sociedade. Fato. Não é? Fato. E a responsabilidade da gente é bem grande, Porque hein? imagina, se a mulher quer se separar do marido e ele que paga mesada, você faz como? Exatamente. Não é? Fica na mão depois. Por isso que é importante você sempre ter alguma coisa, né? Que nem eu resolvi fazer alguma coisa assim de... vendia Natura, vendia Avon, vendia Tupperware, vendia não sei o quê, fazia brigadeiro, levava o filho pra escola, cuidava da casa, fazia comida. Polvo. Mulher polvo. Mulher, povo. E você não ficou esgotada com burnout, não? Eu fico esgotada com burnout se eu fico parada. Aí começa a maquinar as coisas. Esse é um outro problema que eu acho que às vezes a gente usa em prol da gente, que é bem bacana você tá sempre dinâmica e fazendo as coisas, mas às vezes você se esgota, né? De tanto pensar, não é nem tanto de fazer, mas é de tanto pensar em querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você sabe que realmente eu concordo com você? Acho que pensar cansa mais do que fazer. Poxa vida, e como? A mente da gente... Bom, tanto é que meditação pra mim tá sendo 10. Você tá fazendo meditação, Silvana? Não, nesse 220 que eu sou... 440, né? A minha terapeuta falou, ou você faz meditação ou você pira. Não, e é verdade. Aí eu falei pra ela, não dá, eu não consigo ficar parada sem pensar nada. Aí ela falou, não, mas não é assim. Faz uma meditação guiada. Aí você vai ver que já ajuda. Aí criei o hábito de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto é fazer uma meia hora de meditação guiada. Porque sozinha, realmente, ainda não consigo essa evolução. Deus quiser, ainda vou conseguir. Mas ainda não. Mas tem sido muito bom pra mim. Muito bom. Porque esse negócio da gente sempre pensar tudo, você sempre tá lá na frente, você nunca tá no presente. Você sempre tá fazendo umas coisas, mas pensando no que você vai fazer ainda. Bom, com isso eu perco chave, né? Eu perco a bolsa, eu perco uma pancada, eu esqueço sacola, sabe aquelas coisas? Por quê? Porque você tá sempre lá, você nunca tá aqui. Minha avó que falava isso, né? Você nunca tá aqui, você sempre tá lá, por isso que você perde tudo e aí perde mais tempo ainda. E não é uma questão de idade, né? Não mesmo, é verdade. Isso daí se torna uma característica da pessoa, né? E isso é ruim, porque atrapalha o teu dia a dia, a tua dinâmica. E Silvana, quando que você disse que fazia 1000 coisas, não é? Cuidava dos filhos, em algum momento você entrou no mundo da estética. Como foi isso? Eu trabalhava, né, nesse negócio todo de fazer comida para fora, tudo. Quando os meninos cresceram, eu comecei a trabalhar na parte administrativa de empresa. E trabalhei, assim, tive assim, foi bom para mim, porque aprendi muita coisa, mas não era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Porque eu não gosto muito de ficar sentada em frente ao computador, parada, e resolvendo pepino o dia inteiro. Você que tem rodinha no pé, né? Exatamente. Para mim era uma coisa meio, muito... Isso foi um período meio, assim, como é que fala? Muito estressante, para mim. Mas foi uma coisa muito boa, porque eu percebi as coisas que eu não quero mais fazer na minha vida. Isso é super importante, né? Porque às vezes a gente não sabe o que quer fazer, mas a gente pode começar por aquilo que eu não quero fazer. Exatamente isso que eu falo para as minhas clientes agora. Porque às vezes elas falam, eu quero mudar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei ainda o que é. Tá, mas comece pelo que você não quer mais fazer. Aliás, você tira cliente de muito psicólogo, né? Porque se a gente passar por perto da porta da sua sala... Fala. Não, é uma verdadeira sessão de terapia, né? Eu acredito que você... De verdade, assim, eu acho que você ajuda muitas pessoas e é uma terapia, porque a pessoa vai... Quando vou fazer massagem, eu quero ficar em silêncio. Meu marido fala a mesma coisa. Porque eu escuto gente falar o dia inteiro. Então, quando eu vou lá, eu quero silêncio. Mas você não, é super animada. Aí você conversa, os clientes conversam e tá tudo certo. Eu sinto quando a pessoa quer ficar quieta. Óbvio. E aí, fecho o meu bico, né? Passo o zíper na minha boca, porque eu confesso que é difícil. Eu vivo em movimento. Eu falo pro meu marido, eu posso perder um braço, mas a língua nunca. Eu tenho treco se eu perder a língua. Agora, quando a pessoa chega, eu percebo que ela tá falando, eu percebo que ela quer conversar. Que aquele momento para ela também, além da massagem, do toque que ela precisa falar e desabafar. Então, é uma troca. Então, é bem bacana, sabe? Realmente é a terapia da massagem. Não é só uma massagem, um toque.
Então, isso A pra mim foi massagem bem é só legal. veículo, né? Massagem é só A desculpa veículo. que você dá. Exatamente. Pra que vamos fazer uma terapia só sentada? Vamos fazer sentada e vamos embora. aproveitar o tempo, né? Vamos otimizar. E isso é uma outra coisa que eu também gosto, de otimizar. É tudo assim, aquele negócio de você fazer e usar produtos 2 em 1, 3 em 1, sabe? Eu adoro isso. E isso na massagem também, pra Aí mim, você é usa o importante. óleozinho, né? E aqui tá precisando dar uma geladinha, aqui precisa dar uma aquecidinha, aqui tá Exatamente. precisando desinflamar, e vamos lá. E vamos lá. Então, é bem bacana. Então, Silvana Mil Utilidades. Exatamente. Então, eu comecei assim, com essa parte da administrativa, quando os meninos cresceram, fui trabalhar com meus pais, que eles tinham uma empresa. Depois eu fui trabalhar em consultório dentário, que o meu compadre e minha comadre tem um consultório na Aclimação, aí pediram para mim para ir lá. Eu também trabalhei com eles, que foi muito bacana também. Então, eu aprendi muita coisa dessa parte administrativa. Mas era uma coisa que não era uma coisa que eu gostava muito. Mas foi muito bacana. Mas era o que a gente tinha pro momento, Exatamente, era o que dava. Me ajudou muito, ok. Chegou num momento em que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu saí das empresas, viajei para os Estados Unidos até, na época, a gente estava de férias, e aí na volta eu comecei a pensar, não, gente, tem que fazer uma coisa agora que eu gosto. Uma coisa assim que eu sinta prazer. Né? Tá chegando numa certa idade em que os filhos saem de casa, né? Vão viver a vida deles e tudo mais, e aí você fica com aquele tal do ninho vazio, né? Então, aí você precisa produzir alguma coisa, senão você fica muito sem graça, né? A vida fica muito parada. Aí uma amiga minha tinha um salão, eu conversando com ela sobre isso, ela falou assim, eu tô precisando de uma pessoa aqui na parte de estética facial. Você não quer fazer? Eu falei, nunca pensei nisso, né? Vai fazer um curso, né? Tem tanto curso bacana, tudo. Fui atrás. Realmente comecei a amar. Fui fazer na Valmari, na época, acho que foi em 2014, 2015, mais ou menos. Fiz o técnico lá, gostei bastante. E uma professora minha, porque, sinceramente, eu nunca fui fazer massagem em mim. Receber massagem. Era uma coisa que eu nunca parei para pensar e nunca parei para... eu quero fazer massagem hoje. Não, meu marido sempre fez, ele ama. Mas eu nunca... Assim, foi uma coisa que me chamava atenção. Quando dava, mas nunca foi prioridade. E essa professora, um dia, conversando comigo, fazendo uma massagem nela, né, na facial, ela falou, você tem uma mão boa, eu acho que você deveria fazer a parte corporal também. Não só facial, como você tá. Eu acho que você tem mão boa para massagem. E eu falei, imagina, você tá pirou na batatinha. Falei pra ela. Ela falou, não, vai fazer sim, que eu acho que você vai se dar bem. Mas não levei muito a sério. Comecei a trabalhar com a parte facial. Aí as próprias clientes que iam comigo me perguntavam, você não faz drenagem? Você não faz no corpo? Eu preciso do corpo. Pô, você tem mão boa. Mas eu não acreditava nisso. É o tal da gente não acreditar, né? Sabe, eu quero... É super interessante sua história. Só quero fazer um parênteses sobre essa questão da pessoa que não acredita em si mesma. Pois é, minha filha. Isso foi pra mim um marco, sabia? Você precisa de um caminhão de gente dizer, não, mas você tem mão boa. Não, mas você é boa pra isso. Não, mas você deve fazer para que você reconhecesse isso em você, né? Exatamente. Mas um monte de gente falava. Até a professora falou e eu não acreditei. Você acredita? Aí comecei a fazer o curso dessa professora, que ela também dava lá na Valmari, a parte corporal. Mas assim, sabe, tipo, nunca pensei nisso, muito estranho, né? Tá numa área que você nem nunca pensou. Mas tudo bem, fui. E foi dando certo, sabe? Aí eu fui criando confiança, mas essa confiança foi vindo bem devagar, bem em dose, sabe? Aí agora, né, eu já tô na área desde 2015, nossa... Eu amo, é a paixão da minha vida. É a minha terapia, na verdade. E você tem essa vantagem, que você faz terapia com as clientes também, né? É uma troca incrível, incrível. É assim, só o toque eu acho magnífico, sabe? Toque na pele, o toque na pessoa. A pessoa fala, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Você poder ajudar, né? É maravilhoso. E, assim, e as informações, né? Porque a gente aprende direto. O tempo todo, né? O tempo todo. Com as experiências das pessoas. É fantástico, é fantástico. E eu amo lidar com as mulheres, porque eu acho, assim, que a gente tem uma troca de experiência magnífica. E você falar com o pessoal, com as mulheres, no meu caso, que é mais mulher do que homem, né? Que eu atendo homem também, mas mais mulher. É, assim, uma coisa de... Puxa, mas não está acontecendo só comigo, né?
Nossa, acontece com outras pessoas também. Sabe? Aí eu levo, assim, falo... uma fala, aconteceu isso. Bom, pô, mas isso aconteceu também com uma cliente minha um tempo atrás. Então, é uma troca muito bacana, sabe? Você vai crescendo, você vai vendo que você não é um ET no mundo, né? Que só você sente aquilo. E você usa o que você aprende para dar caminhos também para as mulheres, né? Fato. Muito. Que é um objetivo aqui do Sou Fênix Podcast também. Falar com mulheres para que as mulheres se identifiquem, encontrem também o próprio caminho. Verdade. Né? Porque o caminho, Silvana, ele é individual. A minha solução pode não servir para você, o meu caminho pode não ser o seu. Fato. Mas o fato de eu ter trilhado um caminho e conseguido sair de uma determinada situação mostra que é possível. E às vezes alguma coisa do que eu fiz pode ser que sirva para outras pessoas, né? E eu acho super bacana isso que você está falando. Se você nunca parou de produzir alguma coisa no âmbito profissional, seja vendendo comida, brigadeiro, com a estética, com a massagem, a necessidade da mulher confiar nela mesma. Nossa, e acreditar no que dizem para ela, porque uma pessoa pode mentir para você, mas não um monte de gente. É exatamente isso. E eu ficava, não, a pessoa falou porque é minha amiga, ela veio aqui, ela é minha amiga, quer me dar uma força, sabe? Aí vinha outra, às vezes, que a minha amiga falava, vai lá, não sei o quê. Aí ela falava, é bom, eu gostei, não sei o quê. Eu falava, tá bom, eu devo ter falado, porque, né? Tem que falar alguma coisa. Eu acho que você devia montar um programa, Silvana, assim, alguma coisa tipo papo de drenagem, sabe? Papo de drenagem é legal. Sabe um negócio assim? Para falar sobre... Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que trouxe essa curiosidade. Você fala que você troca, a gente escuta, né? Não que a gente escute a conversa, mas a gente escuta as vozes, né? Que não é baixa, né? Na verdade, é verdade. Da cliente a gente não escuta nada. De mim? Sou sua. Isso me lembra uma época que a gente teve aqui no Instituto, tinha um pessoal que dava aula particular para crianças. Então, eu aluguei uma salinha e vinham os professores darem aula particular. Só que, para eles estavam falando para 50 crianças, numa sala enorme. Só que elas estavam do lado do spa, naquela sala pequenininha. Ai, meu Deus. Entendeu? Falando para uma criança. E, Silvana, e não tinha jeito, porque eles ficavam bravos quando você dizia. Eu tinha uns 2 professores megafone. Nossa, sabe que você está falando isso agora que eu lembrei. Eu fiz magistério também. Gente, faz tanto tempo que a gente vai lembrando das coisas que você vai puxando, né? Naquela época que tinha magistério, em 85, quando eu me formei, eu fui trabalhar em escolinha também. Deve ser por isso também que eu falo muito alto. Porque eu falava com as crianças, nossa, você tem que falar uma megafone, né? Pra todo mundo te ouvir, um pulando lá, outro pendurando no lustre. Mas é que você não é que você grita, você tem né? uma potência de voz, é potência. Nossa senhora, viu? Aí quando eu ficava muito brava, que eu dava aqueles berros, todo mundo... Era muito Tadinha das crianças. Às vezes ficava só em choque, parecia um desenho animado, todo mundo em choque olhando assim. A louca agora surtou. Eu imagino. E aí, assim, Silvana, no papo de drenagem, o que você observa assim, de mais interessante que as mulheres trazem mais como dor? Além da dor do corpo, né? Não, a dor tô do inchada, corpo... tô isso, tô mas gorda. a dor do corpo reflete a dor da alma, Fato. né? Isso é verdade. Primeiro que elas demoram muito para vir, porque eu sou em 3º, 4º lugar, né? Isso elas mesmas sentem, isso elas mesmas falam. Nossa, demora... Qual é o primeiro? Quando a pessoa tá com dor, qual a primeira coisa que ela procura? Você falou que você é a 4ª. Exatamente. A primeira coisa é uma terapia, mas assim... Eu acho que a primeira coisa que as mulheres procuram é o médico. Isso é verdade. Acho que o primeiro profissional... Isso é verdade. É o médico. Vamos... Fazer todos os exames, sabe? É. A mulher vai mais fazer exame, vai mais procurar o médico do que um homem, né? O homem, ele já vai quando ele já tá sentindo alguma coisa. A gente já vai... Preventivamente, né? Isso eu acho uma vantagem muito grande na gente. A gente tem essa responsabilidade, né? E essa consciência que é bem importante. Aí o médico fala alguma coisa, fulana já sai correndo, né?
Pra vir, que nem eu, por exemplo, né? Eu sou magra, todo mundo fala, nossa, você é magra, não sei o quê. Mas é uma falsa magra, né, gente? Porque eu como pra caramba de doce. Aí fui fazer exame e tô com colesterol alto, triglicéridos alto, glicemia alta. E aí, qual foi a primeira... A primeira coisa foi o médico. E a segunda que você procurou? A academia. A academia. Que eu tava parada há um tempão. Criei vergonha na cara. Então, assim, quando o médico assusta... Você sai correndo pra resolver. Então, eu fui no médico também essa semana. Aí depois eu preciso falar com a pessoa que faz drenagem em mim, trocar uma Com ideia. certeza. Eu conheço uma legal. Trocar uma ideia com ela. Porque ele falou, Olivia, você tá com 2 vértebras na torácica que deram uma escorregadinha, mas é grau 1. Só que se você não cuidar, isso pode vir a se tornar muito grave. E aí a cirurgia é parafuso, entendeu? Uau! Então, ele falou assim, olha, você tem que mexer postura, tem a parte da musculatura que você tem que fortalecer. Mas eu não fui para academia, porque eu falei, eu não vou dar conta, eu fui pilates. Já estou matriculada, começa amanhã. Uhul, tá vendo o passo? Tá vendo? Depois Então, que assusta. Depois que assusta. É exatamente isso. Então, a gente vai para o médico, depois vai para academia e depois. Qual será o terceiro passo? Ai, tomara que seja massagem, né? Ó, massagem. Eu acho que a gente tem que ter um conjunto de coisas, né, gente? Nutricionista, a gente tem que saber comer, a gente tem que saber parar, a gente tem que saber fazer as coisas aos poucos. Eu tenho essa mania de fazer tudo junto, eu acho que atropela muito, você esquece muita coisa, você fica frustrada com você. Isso eu tenho ouvido muito da mulherada. Ai, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, não dá tempo, eu fico frustrada e quer resolver tudo de todo mundo. Né? Quer resolver do marido, quer resolver do filho, quer resolver do sei do quem, da mãe, do pai, que já tá velhinho, que precisa de ajuda. Se bobear até do Espírito Santo, né? Exato. E aí você fica em 4º, 5º lugar, aí ela fica exausta, sem saber para onde corre. Ah, eu preciso de uma massagem. Só que uma massagem só não vai resolver, né? Já é um começo? Claro que é o início. Mas vamos dar continuidade nisso aí, né? Então, eu chamo isso de síndrome de ocupação. Então, a pessoa tem um nível de ocupação tão alto, ou porque ela está focando nos filhos e no marido, ou porque ela está focando, não, eu preciso fazer dinheiro, ou porque eu preciso subir no meu cargo na empresa, e ela foca nisso o tempo todo e ela vai ficando em último lugar. E eu concordo com você, Silvana, é um conjunto. Você vai no médico porque a medicina convencional é importante? Sim, né? A medicina vai trazer muitos recursos de pesquisas para você. Uau. Aí você vai procurar uma atividade física, porque é corpo, mente e espírito. Você tem que ir cuidar do corpo. Então, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer um pilates, ou eu vou arrumar um tempo para caminhar. Aí a gente começa, né? Porque eu não tenho tempo. Né? Exatamente. A gente se sabota, né? A gente se sabota. Por isso que eu preferi fazer o pilates. Porque o pilates uma coisa que você gosta. Eu gosto e tem hora marcada. Isso é importante. Sabe? Porque se ficar eu vou pra academia a hora que der, eu não vou. Inclusive, eu paguei 3 meses de academia e não fui. Eu fui umas 3 vezes. Então, é melhor você pagar o Pilates, que eu tenho um horário, que é aquela aula, ou fazer uma yoga. No caso, eu escolhi, vou começar com o Pilates. É bom pra tua postura. Pra questão de postura, Exato. Fortalecimento muscular. Mas eu quero, talvez, abraçar também uma yoga para trazer a parte de mobilidade de coluna, né? Então, assim, a gente vai procurar as atividades físicas. Olha, se você vai acabar numa cama sem conseguir se mexer. Então, você fala, opa, deixa eu sair correndo. Muitas pessoas, Silvana, e já eu como psicóloga, vejo que algumas acho que escolhem a massagem e outras escolhem a terapia. Algumas mulheres vão fazer terapia. E, no meu caso, né, eu associo com as técnicas corporais. Porque eu, de verdade, acredito que se você não cuidar do corpo, você não chega na alma. É um todo. É um todo. É integrativo, né? A saúde, ela tem que ser integrativa, né? E quando você faz o toque e você vai massageando, a pessoa vai sentindo aquela coisa do acolhimento, de que está sendo cuidada e ela consegue... A mente vai acalmando. E quando a mente acalma e a pessoa relaxa, as soluções aparecem. Nossa, fato. É maravilhoso. Já teve alguma cliente sua que teve uma sacada, assim, durante um
uma sessão que falou, nossa, Silvana, eu não tinha pensado nisso? Várias. Tem algum que você se lembre? É bem legal. Interessante. É porque, como tem essa técnica da massagem, a gente vai fazendo e tudo mais, e eu uso reiki, eu faço barras, tem um monte de coisa, né? Então, a gente tem várias técnicas que você vai também usando com a cliente, né? Então, conforme ela vai falando as coisas e você vai sacando tudo, aí vai dando... Mas e se você fizer por aqui? Se você pensasse por ali? Se você se colocasse em tal lugar? De repente, ela... Pá! Nossa! Não tinha pensado nisso. Eu tinha um exemplo. Eu tive uma cliente que ela é uma fofura. Faz tempo até que a gente não se vê. Mas ela estava com sérios problemas no trabalho de sempre encontrar chefes, assim, sabe, que ela... autoritário, que ela não sabia como lidar com aquilo. E aí ela vinha assim, até ela fazer terapia, mas ela vinha assim, quando ele... era... Nem chegava a ser um assédio moral, mas quando dava umas broncas e tudo mais, né? Chegava, ela ia preparada para a resposta, mas ela baixava a bola, sabe? E aí saía frustrada. Ela congelava. Ela não conseguia falar, e era muito competente ela. E sempre que ela ia para outra empresa, dava uns meses, caía num chefe assim, era muito engraçado. Lição não aprendida, lição repetida, não é mesmo? O ciclo, né? O ciclo. Ciclo da vida. E a gente falando sobre isso, foi muito engraçado, porque ela tem 2 irmãos mais velhos, né? E os irmãos são muito parecidos com esses chefes que ela tem, que se repete. E aí, um dia, ela conversando comigo sobre isso, sobre os irmãos, porque a gente teve uma reunião, porque a gente falou isso, porque a gente falou aquilo, e aí eu travei, e aí eu não falei, e aí aquilo tá engasgado. Aí eu falei, veio assim na minha cabeça, eu falei, nossa, você percebeu que quando você entra no teu meio profissional, também acontece isso? Você também tá num meio de chefes que são parecidos com seus irmãos? O que você tem que aprender aí, né? Que você tem que parar e se resolver nessa área? Aí ela olhou e falou, meu Deus, é verdade, não acredito, é verdade. Veio um clique, sabe? Aí que ela foi vendo, e aí a gente foi fazendo barras também para abrir a consciência, sabe? Para vir né? E foi ajudando ela. Foi muito bacana. Até há pouco tempo ela me mandou uma mensagem. Que lembra aquele negócio? Agora deu uma boa melhorada. Ainda não tá como eu quero, mas tá melhorando. Ela estava reproduzindo. Criou a consciência. Exatamente. Ela estava reproduzindo a mesma dinâmica de relacionamento que ela tinha com irmãos, com os chefes. E parece que a pessoa vai... a gente brinca de dedinho podre, né? É como se a pessoa procurasse... Você atrai. Você atrai. Ela vai procurando situações para repetir aquele padrão, porque ela não conseguiu superar ainda. Dá para entender? Mas isso é real mesmo, né? Na nossa vida a gente sabe, a gente faz isso direto. É um ciclo, né? É normal. Eu acho que é a própria evolução da gente, né? Como ser humano. Então, os ciclos se repetem, as situações se repetem, aí ela vem até mais ampla e pesada, vamos dizer assim, para a gente abrir o olho, né? E aprender com aquilo, tem que aprender. Para entender que lugar ela estava ocupando diante dos irmãos que a deixavam tão refém. Às vezes são irmãos mais velhos. E são mesmo. Não é? E o irmão mais velho acaba ganhando uma certa autoridade, porque é o irmão mais velho. Verdade. E você vai se submetendo àquilo e só que você não resolveu aquela questão. Não percebeu, tudo bem, ele é meu irmão mais velho, eu respeito, mas eu não devo a ele obediência. Porque muitas vezes, sabe, Silvana, ficar submetido a uma figura de autoridade também significa não correr riscos. As pessoas... você fica numa situação de conforto, né? Fica numa situação de conforto. Você não tá bem, mas ao mesmo tempo você conhece aquela situação, vai. E a autoridade é ele, eu fiz porque ele mandou. Eu não fiz porque eu escolhi. Porque quando eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas decisões, sou eu que vou bancar a responsabilidade. As consequências também. Então, sejam elas boas ou ruins, né? Sejam elas boas ou ruins. Verdade. Então, muitas vezes a pessoa reclama, eu tenho sempre que me submeter, mas
tem sempre um ganho secundário, né? Eu me submeto, porque se eu não me submeter, eu vou ter que correr o risco. Eu vou ter que assumir a minha responsabilidade diante daquela situação. E aí eu tenho que sair do lugar da criança, que meu pai e minha mãe mandou, e Sim. eu tenho que ir para o lugar do adulto, que banca, fala, não, eu banco, foi uma escolha minha e eu assumo essa responsabilidade. E arco com as consequências, né? Verdade. Então, interessante isso daí. Ou seja, ela, mesmo fazendo terapia, ela identificou isso com você. É, barato, né? Eu vibro com essas coisas, sabe? Eu acho legal a gente descobrir as coisas juntas, né? É papo de vizinha, né? Tô lá na maca e eu lá fazendo. E mas não é de vizinha, não. É papo de terapeuta. Que bom! Porque o vizinho, ele dá palpite. Ah, é verdade. O vizinho aconselha, né? O vizinho julga. E não foi isso que você fez. Você fez uma observação. Você percebe como este padrão que você tanto reclama dos seus chefes é um padrão que deve ter começado na sua família com seus irmãos, que é o mesmo padrão de comportamento? Não tem um julgamento aí. Tem uma observação de um padrão. Exatamente. Né? O julgamento, o papo de vizinha, ai, que chefe horroroso que você tem, nossa, esses seus irmãos são terríveis, né? Aí você entra no julgamento, você entra num papo de vizinha. Aí não é uma coisa bacana, né? Até porque a gente nunca sabe a versão do outro, né? A gente escuta uma parte da história, a gente não escuta a outra. Não dá pra ficar julgando, né? Você não tá lá pra saber o que tá acontecendo na real. Porque eu tô vendo e tô ouvindo, e mesmo até sobre nós, né? Uma parte só. Então, você não tá vendo todo, né? E outra, né? A gente acha que o outro tá falando e tá pensando de você uma certa coisa que não tem nada a ver. É você que tá pensando sobre você. O Axis, acho que a filosofia do Axis ajuda muito nessa tomada de consciência. Nossa, muito mesmo. De que nunca, né? Assim, que o que o outro pensa ou faz nunca é sobre você, é sobre ele. E, às vezes, os nossos julgamentos sobre o outro também não são sobre o outro, tem a ver com a gente. Exatamente. Com a nossa insegurança, com as nossas questões. E é tão interessante, Silvana, porque tem pessoas... Eu não sei se isso acontece com você no seu olhar de massoterapeuta, mas tem pessoas que parecem que elas chegam no seu atendimento com a testa escrita, assim. Não é? Olha, isso aconteceu comigo, então eu estou passando por isso. Parece que está escrito na testa. E aí você faz 2 ou 3 observações, a pessoa fala assim, como você sabe? Isso, você sente isso? Eu sinto assim, a pessoa entra e a primeira coisa que eu pergunto, tá sentindo alguma dor? Dependendo da região que ela tá sentindo a dor, eu já sei o que tá acontecendo, né? Ah, que legal! Você identifica, então, dá uns exemplos aí. Tipo, o joelho é uma coisa muito interessante. O joelho é a falta de flexibilidade na vida, né? Então, tá rígido. Por quê? Você tá rígida com o que na tua vida aí que tá te deixando tão presa? Né? Então, vamos soltar, vamos pensar. Então, não adianta só você fazer uma massagem para soltar. Vai te ajudar? Lógico, óbvio. Vai te dar o conforto ali. Mas e aí? Cadê a origem? As pessoas têm que pensar nisso, sabe? O que me traz? O corpo, quando traz a dor, é porque ela já tá na alma, né? Sim, foi a alma. É como se o corpo fosse absorvendo as dores da alma. Então, assim, se a minha alma não dá conta, se o meu psiquismo não dá conta, se o meu emocional não dá conta de olhar para alguma coisa, o que eu faço? Eu trago para o corpo. Exatamente. E aí o corpo adoece. O corpo é sempre sintoma. Exatamente, entendeu? Então, quer dizer... Então, o joelho fala da falta de flexibilidade. Falta de flexibilidade. Eu sempre associo o joelho com se ajoelhar, né? Quando você se entregar um pouco, não é? Quando você... eu acho que momento a gente se ajoelha mais? Quando a gente ora, não é? Assim, que a gente tem essa... Me vem a imagem de eu me ajoelho diante de uma força maior. Não é um ajoelhar de se submeter, né? Porque tem também esse outro lado, né? Da escravidão, da servidão, que você tem que se ajoelhar diante do Senhor.
né, dos senhores e tal, mas eu vejo o ajoelhar-se como eu aceito e me submeto a uma força maior, uma força superior. Me entrego, né? Eu me entrego. Se eu não ajoelho... Preciso de ajuda, não dou conta sozinha. Isso. Eu me rendo. Eu me rendo. Né? O ajoelhar não tem essa coisa... Fato. Essa palavra, né? Verdade. O render-se. Eu me rendo a algo. Então, quando eu tenho problemas de joelho, é porque eu não me rendo, eu não aceito, eu não concordo. Tô pensando no meu joelho, gente. O que o teu joelho já tá falando para você? Aqui eu não estou me rendendo. Silvana, logo mais temos sessão, vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre o joelho, vamos lá, né, dar uma massageada Uma massageada. nele. Que outra dor? Solange, ó, tem alguma Solange falando em mim. Tomara que bem. Nunca se sabe. Alguma Solange que vai assistir aqui o nosso vídeo. Enfim. As costas levam a vida da gente, a gente leva a vida nas costas, na verdade, né? Então, hoje, eu percebo, não tem uma pessoa que não esteja com problema na coluna. Tem uma. Sempre. Ou é a lombar, ou é a cervical, ou torcicolo, isso aqui tá tudo duro. Isso aqui é porque você tá com um monte de coisa aqui nas costas, não sabe para que lado você olha. Então, às vezes, você não consegue fazer isso aqui, ó. Só de fazer isso aqui, estala tudo. Não sei para que lado eu olho. Eu tenho milhões de coisas para fazer. Então, não adianta a gente só soltar aqui. Não. Vamos olhar as coisas devagar, uma de cada vez. É fácil falar, né? Eu sei que é. Eu falo isso para elas. É que eu tô pensando que a última vez que eu tive torcicolo foi quando meu marido fez uma cirurgia. E a sensação não era de... Eu não sei para que lado eu olho. A sensação era... Ele não olhou para o que eu falei. Porque eu tinha falado para ele, olha... Cuidado, fez uma cirurgia da coluna. Cuidado, cirurgia da coluna é sério. Não, porque o médico diz que vai tirar, que é fácil, o quê? Aí, 10 dias depois, ele foi jogar bola. O que aconteceu? Aconteceu, lógico. Estourou uma outra hérnia. Ai, caraca. Estourou uma outra hérnia que o médico falou, olha, eu não operei porque é muito pouquinho. Eu acho que não tinha necessidade de mexer, né? Estourou a segunda hérnia. Por quê? Porque você tá com toda aquela região fragilizada. Você não sustentou. Não fortaleceu, não só fisicamente, mas energeticamente, né? Aquela região tá toda lá delicada, tentando se recuperar, toda a parte dos nervos, né? Das raízes dos nervos da coluna, enfim. E ele não me ouviu. E eu fiquei tão brava. Aliás, não posso nem lembrar que já te dá dor no pescoço de já me dá dor no pescoço. A dor no pescoço volta. Entendeu? Mas no meu caso, eu percebi isso assim. Lógico, existem generalizações, né, Sim, Silvana? Lógico. Que eu acho que ajuda muito a pessoa a falar, puxa, olha, eu tô com essa dor. Olha, eu assisti lá, a massoterapeuta falou, o que eu tô carregando a mais? São generalizações. Mas existem as particularidades. Então, no meu caso, essa dor que me impede de virar o pescoço tem a ver com situações onde eu não fui vista, eu não fui ouvida. Você já percebe isso, né? Você já tem essa percepção, essa noção. Isso é bem legal. Então, mas isso em terapia eu fui percebendo que quando eu não sou vista no sentido assim, de que eu falo algo, aquilo é verdade, é óbvio, e as pessoas não dão a mínima, eu travo o pescoço. E é engraçado isso, né? Esse movimento, aí dói aqui. Eu não sei por que eu faço isso, mas... É involuntário, né? É involuntário, mas você entende? Jeito. Eu acho assim, as pessoas têm que, não só, lógico, a gente vai passar algumas generalizações, mas elas têm que olhar para a realidade delas e ver aquilo lá, porque tem um fundo. E você sabe no fundo o que é que aconteceu. Olha, eu só descobri esse negócio do pescoço numa sessão de crânio sacral. Uau, que legal. Foi numa sessão de crânio, né, que é uma terapia que eu trabalho, mas em que eu me submetendo, a terapeuta colocou a mão aqui na clavícula e a dor era aqui.
Mas foi uma posição diferente. Não é que eu já não tinha recebido outras, que nunca ninguém tivesse colocado a mão ali. Mas naquela posição, me veio uma imagem assim... até que, enfim, é como se a minha clavícula tivesse falado. Que papo bacana. De doido, né? Eu tivesse falado assim... Papo de terapeutas. Papo de terapeutas, né? E podcast. Falou assim, até que, enfim, alguém me viu. Veio... sabe quando veio Veio pra você isso. Veio pra mim isso. Até que, enfim, alguém me viu. Como se a clavícula... precisasse ser tocada exatamente naquele lugar. Que bacana. Para ser vista. E aí, lógico, tem toda a técnica terapêutica, né? E que eu via uma cena em que realmente eu tive que me conter, sabe? Porque tem uma coisa, né? De se controlar. Então, eu me enrijeci para me controlar diante de uma situação em que eu não me senti vista, que eu não me senti... que não foram leais comigo, entendeu? Em que eu não fui... eu acho que é vista mesmo. Em que eu, como pessoa, Entendida, como ser talvez, humano, né? não fui vista e compreendida e reconhecida e valorizada. Você vê como o toque te ajudou nisso? Sim. Foi a percepção do toque que veio para você na consciência. O corpo trouxe uma consciência. Exatamente, é bem bacana isso. Então, quando... O corpo fala, né? O corpo fala. Então, em situações em que eu não sinto que me escutaram, e aí deu merda, porque o problema não foi só não ter me escutado, foi que deu merda. O problema foi o resultado disso. Foi o resultado, Que aí, você já tá prevendo, vamos dizer assim. Infelizmente, né? A gente, ou felizmente, a gente às vezes prevê as coisas. E aí, eu fiquei, acho que, com muita raiva. Talvez tenha a ver também com... Enrijeceu tudo. Com enrijecer. Talvez até falta de flexibilidade, né? Assim, de entender que o outro... Que o problema era do outro, quem ia sofrer a dor era o outro, não era eu. Mas, assim, quando você fala uma coisa e a pessoa vira e fala, mas você é exagerada, eu quero morrer, Silvana. Tem uma parte que dá para você massagear para isso sumir de mim? Sai daqui que esse corpo não te pertence. É horrível, né? Quando a pessoa fala isso pra gente, a gente fala, meu Deus do céu. Não é? Mas é aquele negócio da gente soltar, né? Soltar, Silvana. Isso, a gente tem que... É o desapego. A gente como mulher, mãe, é fogo, né? A gente tem esse apego, assim, né? Eu quero resolver tudo, não quero que o outro passe por dor, mas precisa. É necessário, faz parte do crescimento. Mas... A gente quer esse soltar. Aí, quando a gente solta, aí sai a gente enrijece tudo. Sai a dor no pescoço, nos ombros, nas costas. Às vezes eu falo para uma cliente minha, ela fala, ai, tá toda dura, porque o fulano hoje fez isso, o fulano não sei o que, aconteceu aquilo. Eu falo, dá conta para ele pagar da sua massagem. Você tá aqui por causa dele, não é por causa de você? Aí eu... Não, é por causa de mim. Então pronto. Você que segurou. Você que trouxe pra você. Dar conta pra ele pagar é ótimo, né? Ó, cada vez que você me irritar, você vai pagar a massagem. Ó, esse é um ótimo acordo entre marido e mulher. O marido nunca mais vai irritar, né? Exatamente. Outro dia foi muito engraçado também que uma cliente chegou. Fazia tempo também que eu não havia. Aí veio fazer massagem também. Ela abria a porta. Ela, ai, que legal, você veio, que não sei o que. O que aconteceu? Meu marido mandou eu vir porque eu tô insuportável. Eu achei tão engraçado. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei, então eu vou até mandar uma mensagem para ele de agradecimento. E Silvana, e dor na lombar? O que você identifica? Ai, a dor na lombar é o peso, né? Da sua vida, né? Que você tá tão pesada, tão, sabe, tão, assim, levando tudo pra você, absorvendo tudo, e não tem esse molejo o quadril, vai? Aquele jogo de cintura. Jogo de cintura, exatamente, com as situações. Ou com você mesmo, porque eu acho muito com você mesmo, sabe? A gente é muito rígida com a gente. A gente é muito... Não, eu tenho que ser assim, não pode ser assado. Mas por que não pode? É que a lombar está numa região muito ligada ao ventre, Exato. Né?
a parte do feminino, da mulher. Acho que talvez, eu não sei se homem e mulher têm a mesma dinâmica, mas para mim, algumas situações que eu já vi, a dor na lombar tem a ver com curvar-se. E também a gente tem os órgãos que a gente fala, né? Que tem os reflexos que eu sempre pergunto, como é que tá os rins? Como é que tá o teu fígado? Por quê? O fígado é a raiva. O rim vem do medo. Então, são duas características ali que te enrijecem, que te dá dor, que dá hérnia, sabe? Tem essa região da gente, a gente sofre muito. Eu tô mais pesada, sim, tá? Não tô fazendo ginástica também, óbvio. Mas tudo isso a gente tem que pensar, sabe? O que é, quais as situações que você tá levando para essa região, né? Então, são coisas, assim, bem bacanas, sabe? Que tensões estão lá. Que tensões você tá sobrecarregando ali. Então, a falta de jogo de cintura, falta de se curvar, de concordar com alguma coisa, uma rigidez de julgamento, porque o jogo de cintura é isso um pouco, né, Silvana? Se eu não julgo, eu tenho mais jogo de cintura. Eu consigo olhar por um outro ângulo também aquela pessoa, aquela situação e dar um esvarze, né? Eu dou uma contornada naquilo. Agora, se eu tô sempre batendo de frente, olha, eu acho que isso também pode ser. Pessoas que estão sempre batendo de frente com os outros, querendo impor a sua verdade. Exatamente. Eu tenho meu ponto de vista e ponto. São pessoas que não têm jogo de cintura. Não tem. Entende? Aí o que acontece? Enrijece toda essa lombar. Sempre tá com problema na lombar. E vira uma coisa crônica. Porque a partir do momento que você tem um trauma naquele lugar, a chance, igual quando você torce o pé, né? A chance de você torcer o mesmo pé sempre é muito grande. Exatamente. Porque aquele lugar já está mais fragilizado. Exatamente. É que nem eu quebrei o pé em 2018. Caí aqui na rua. E foi uma coisa muito idiota. Bom, geralmente essas quedas são idiotas, né? Você fala, como assim? Mas elas não são de graça, né? Não. O que é que em você já estava em desequilíbrio, né? Exatamente. Foi isso que eu fui pensar. Porque eu fiquei 3 meses com o pé pra cima, eu tinha que pensar, né? O que fazer, né? O que fazer? Eu via a série e tinha que pensar, né? Aí, em último lugar, eu queria pensar, mas tinha que pensar. Então, aí comecei a pensar, o que é que eu tinha que parar. Aí, minha filha, comecei a anotar. Na semana que eu caí numa quarta-feira. Naquela semana eu já tinha caído uma vez na rua. Eu caí de sacola para tudo era lado, fui descer do carro, eu tropecei. Sabe aquela coisa assim, meio assim, sabe? O universo já estava te dizendo. Tudo estabanado, sim. Tudo. É que você fala, Jesus, o que tá acontecendo, né? Parece que eu sou, sabe? Tô meio, né? Mas fiquei brava, xinguei tudo, bati porta do carro, entrei, falei, pronto. Parece que eu não me liguei. Parece que foi o universo que falou assim, tá vendo? Tô te mandando. Você deu uma caidinha aí, filha. Caiu tudo no chão, foi um mó mico. Presta atenção. Mas você nem aí, né? Continuamos. Aí, fazendo tudo ao mesmo tempo, correndo pra lá e pra cá. Super louca da vida, porque não dá conta. Aí, o que aconteceu? Caí e o pé fraturou. Nossa. Então, duas placas, 11 pinos. Foi muito sério. Nunca quebrei nada, nem um dedinho. Eu que eu andava de patins quando eu era criança, adolescente, pra caramba, caía pra cacilda. E nunca aconteceu nada. Numa quedinha babaca, a fulana vai fazer isso. Aí você começa, mas também a idade, né? Osteoporose. Mas não. É opção número 1, médico. Exatamente. Menina, aí comecei a pensar, nossa, o que eu tô fazendo comigo, né? É aquele tal negócio. A pergunta que não quer calar. O que eu estou fazendo comigo? Que medo. Que medo. E é o negócio de fazer tudo ao mesmo tempo, querer cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? Atropelar tudo. Aí comecei, depois disso, de 2018, quando eu começo a acelerar demais, eu começo a pensar no meu pé. O pé? O pé é a minha referência. Aí eu falo, opa, vai querer de novo? Vai querer cair e quebrar o braço? Não posso ficar sem. Não dá. Não. Eu vou até na mesa, ó. Exatamente, não dá. Então, vamos desacelerar, vamos começar a fazer as coisas mais... E você conseguiu ter essa percepção de que
nos 3 meses que você ficou de pé para cima, que assim, se você não para, o universo te para. Exatamente isso que eu senti. Eu até ganhei um livro de uma amiga minha que foi até... Eu caí perto do meu aniversário, né? Caí em setembro, eu faço aniversário no começo de outubro, tinha acabado de fazer a cirurgia, tudo. E aí as minhas amigas de magistério da década de 80, fofas, amo elas. Elas foram fazer uma festa surpresa para mim, aparecer em casa, tudo. E essa uma amiga me deu um livro que tem uma mensagem para cada dia, né? E eu abri na mensagem do dia que eu caí, que foi 18 de setembro. 19 de setembro. Nossa, você guardou a data. Guardei, minha filha. Aí foi o trauma. Nossa, porque eu não acreditava naquilo, sabe? Aquilo ficava na minha cabeça, tipo, por que eu caí? Por que eu caí? Que absurdo. Tipo, não me perdoo. Não me perdoo. Aí abri aquela... Mas, Lívia, foi impressionante quando eu abri. Eu li 3 vezes aquela meleca daquela mensagem. Tipo, olha isso. Aí, a primeira frase que vinha no bendito, por que você tá correndo tanto? Aonde você quer chegar? Eu li aquilo 3 vezes. Falei, caraca, por que eu tô correndo tanto? Aonde eu quero chegar? Não é? Acaba o dia, você faz um monte de coisa. Sempre fica faltando alguma coisa. Sempre. A gente não acaba. Não sei se é bom, se é ruim, mas a gente não acaba nunca. Aonde você quer chegar? Então, se deu para fazer, deu para fazer. Não deu para fazer, tá legal, tudo bem. Outro dia você tem tempo para fazer. Faça. Não deu tempo de novo? Ok, se perdoa. Você sabe que eu fiz essa reflexão, Silvana, no dia que eu fiz 57 anos. Uau! Que não faz muito tempo. Graças a Deus. Eu acordei de manhã justamente com essa reflexão. Por que você está correndo tanto? Eu corri tanto a minha vida inteira. A minha vida inteira eu corri. Então, eu fiz cursinho junto com o 3º ano do ensino médio, porque eu não podia perder um ano na vida. Entendeu? Nova ainda e tudo que... Nova, 17 anos, 16 para 17 anos. Nossa. Entendeu? Eu não podia perder um ano na vida. E aí, no final, eu fiquei 30 anos sem conseguir atuar de verdade na profissão que eu tinha me formado. Quer dizer, não adiantou nada. Eu ter corrido tanto, aí eu corri para me casar, corri para ter filho, corri para tudo. E não adiantou. E aí a gente não aproveita o momento, né? A gente não aproveita porque depois a gente se arrepende, né? Fica frustrada. Porque você fala, olha, se eu tivesse esperado um pouco mais, ter uma condição financeira mais estável para ter filhos e para casar, né? Se eu tivesse esperado um pouco mais para fazer uma faculdade, eu teria tido um ano que eu poderia ter me divertido mais. Sim. Brincado mais, passeado mais. E tem algumas músicas e poesias que falam disso, né? O pior arrependimento de uma pessoa na hora dela morrer não foi do que ela fez, foi do que ela não fez. Você sabe dizendo isso, é bem importante, sabe? Porque a minha irmã faz um trabalho maravilhoso. Ela escreveu um livro agora falando sobre os últimos momentos da pessoa, sabe? Ela é terapeuta ocupacional. E ela escreveu um livro que foi até do mestrado dela, né? Do trabalho de mestrado. E os professores, depois da banca, falaram para ela publicar isso, porque era muito importante. O trabalho dela foi de uns 2 ou 3 anos, eu não lembro muito bem, com alguns pacientes que estavam em estado terminal. Então, o que esses pacientes foram para eles? Assim, o que faltou? O que é que eles se arrependem? Que estão ali agora naquele estado final de vida. E aí, o que você faria que você não fez? A grande maioria dos pacientes dela, 90%, principalmente os homens, olha que coisa, né? Foi de ter trabalhado tanto e não ter tido tantos momentos com os amigos e família, principalmente. Aí você pensa, né? A fulana quando caiu no chão. Puxa vida, tô me cuidando? Tô passando momentos legais. Por que a gente às vezes se culpa? Porque você não... hoje é segunda-feira, eu não vou trabalhar. Eu quero ficar aqui, assistir um filme com meu filho. Por que não? Você é uma vagabunda porque tá parada em casa, não sei fazer nada? Você não é. Você tirou um dia, você tirou um tempo para um momento gostoso, sabe? Então eu comecei a pensar nesses momentos. Quantos momentos bons eu tô tendo e quanta correria que eu tô fazendo para trabalho? Porque esse negócio de trabalho é uma coisa que a gente se cobra muito, né? Eu tenho que ter tempo inteiro trabalhando, eu tenho que trabalhar das 8 às 6 da tarde, eu tenho que cumprir o horário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
Tá bom, você tem que fazer, tudo bem, ok. Mas e os momentos gostosos? Porque também se você não tem os momentos gostosos, os momentos sociais, os momentos de lazer, como que você vai produzir? Se você tá com a cabeça tão cheia. Então também não vira um ciclo? E é engraçado, né, que você não se cobra de trabalhar de 8 da manhã a 8 da noite, né? 12 horas por dia, você não se cobra. Sempre entregar resultado, né? Porque você tem que entregar, porque não sei o quê. Porque não sei o que lá. Agora, se você parar 1 hora para não fazer nada, eu vou meditar. Você não consegue meditar. Não, porque você tá pensando no que você deixou lá para fazer. Não é? É cruel, né? É cruel. Mas aí, quem tá se cobrando? É o outro que tá cobrando você ou você que tá se cobrando? É a gente, né? Não é verdade? Pô, às vezes o meu marido fala pra mim, eu não tô cobrando nada de você, por que você tá assim, que nem uma louca pra lá e pra cá? Corre pra lá, faz não sei o quê, corre pra cá, faz não sei o quê. Aí eu falo pra ele, porque se eu não fizer também ninguém faz. Ok, tudo bem, mas vem sentar aqui comigo, vem ver um filme, vem ver uma... Nossa, eu acho... Aí depois eu paro e falo, é verdade, né? Se eu não lavar a louça agora que tá lá na cozinha, eu também não vou lavar daqui a pouco? Vou. Então tá bom, vamos sentar e vamos comer pipoca e assistir o Netflix. Por que não, né? Por que não? Aí quando eu vou lá lavar a louça, então melhor. Porque já passou aquele, né? Aquela sede, aquela coisa, aquela angústia. A gente tem umas coisas dentro da gente que nem a gente explica. Essa coisa assim de, eu não posso perder tempo. E eu me peguei, acho que esse ano, com essa consciência, sabe? De dizer, olha, o que eu não fiz até agora, eu já não fiz. O que eu perdi, eu já perdi. E que tal agora você ter mais tempo para você? Aí, adivinha que horas eu marquei o Pilates? Segunda e quarta, às 10 horas da manhã. Que legal! Não é? Então, assim... Isso mesmo! Não que a gente não vá atender às 8, a gente até vai atender o cliente das 8. Mas é uma coisa assim... Porque a gente tem que ter um tempo para fazer um almoço, sabe? Fazer uma unha. Fazer uma unha. Porque senão não dá. Ler um livro. Sei lá, né? Olha na internet que seja, sei lá. Mas a gente tem que ter. Às vezes buscar soluções que facilitem. E quando a gente tá com a cabeça muito vida, cheia, não vem. Não vem. Parece que quanto mais você pensa naquilo, mais aquilo cresce na sua cabeça e não vem uma solução. Quando você esvazia a cabeça, a solução vem. Nossa! Isso também aconteceu um outro dia também, que você tá falando, veio também na minha cabeça uma cliente minha. Ela também tava assim, a 1000. Aí ela mandou um recado pra mim, falando se eu não arranjava um horário pra ela vir fazer uma massagem, que ela precisava de um tempo. Ela precisava sair, home office, né? Tal, do home office dessa pandemia. Esse home office é cruel. É cruel. Né? Por um lado, é bem legal, não pego o trânsito, não vou mais pro escritório, mas por um outro lado, você fica em casa. Pra você gente trabalha que é mulher, 12 horas por dia. Exatamente, né? Fica muito complicado. É filha, é um monte de coisa pra resolver. E ela tava pirando. Ela falou, preciso sair desse ambiente, pelo amor de Jesus, né? Pode? Aí combinamos um horário, ela veio. Aí ela falou assim pra mim, eu tô num dilema de umas coisas que eu tenho que resolver e eu não consigo. Eu não quero falar hoje. Ela falou pra mim, nós não vamos falar nada. Santa Boquinha tinha que ficar quieta, né? ela já te conhece. Ela já me deu. Tem umas que já sabem. Elas abrem a porta e falam, Sil, hoje eu não quero falar nada. Legal. Não, mas você pode dizer que você tem um sexto sentido. Tenho também. Não, mas é Você verdade. tem. Quando eu sinto assim, a pessoa, eu olho, falo, não, hoje ela precisa estar com ela, né? Vamos deixar. Põe a musiquinha, põe uma aromaterapia lá na sala, baixa a luz e vamos começar. Depois terminou toda a massagem, tudo. Aí ela falou, agora eu acho que eu tenho a solução. Eu precisava de um tempo para mim, precisava relaxar para poder entender o que é que eu tenho que fazer. Nem sei o que é, mas eu fiquei tão feliz, sabe? Porque o que é? É o momento que você precisa... às vezes você precisa sair 30 minutos, andar, vai andar no prédio lá, né? Quando estava na pandemia... Anda, vê a natureza, olha para o sol, vem. Mas quando você tá ali, direto no pepino, não vem. Você sabe que quando eu desenvolvia sistemas, né, de informática, acontecia muitas vezes isso. Eu tinha um problema para resolver, aquela encrenca não resolvia. E fazia de um jeito, não ia, e fazia de outro, agonia, não ia. Né? E a Thaís brigava comigo. Mãe, você chegou tarde para me buscar. Mas sabe aquele negócio? Eu falei, não, vou tentar pela última vez...
Porque eu quero me livrar disso. Quero tirar da frente? Né? Eu quero tirar da frente, bom. Aí eu escrevi, eu tinha um caderno, eu descobri que o que mais funciona para mim não é agenda, é caderno. Então, eu vou escrevendo e vou riscando conforme eu vou fazendo. Aí, eu tinha um caderno e eu escrevia, eu preciso resolver isso assim. E deixava lá. E, às vezes, 1 ou 2 dias depois, vinha a solução. Olha que legal. Você tem que... Mas, assim, eu acho... Para mim, funcionava escrever que eu tinha aquilo para resolver. Porque se eu não escrevo, você fica tentando não esquecer que você tem que resolver. Mas se você põe no papel, você sabe que está no papel, que amanhã você vai olhar e ter esse hábito mesmo. É um checklist, né? É tipo um checklist. Isso eu acho bem legal a gente fazer, você sabe? Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Eu tenho que colocar no papel também. Porque se eu não colocar no papel, parece que alguma coisa está voando e que a sensação de que eu esqueci alguma coisa importante, ainda mais, né, gente com agenda que... Né, põe o cliente uma hora, daqui a pouco o cliente vai para outra, e outro dia. Então, hoje a gente põe na agenda, estamos pirando, não, quando né? é marcação de horário, sim. E aí eu criei esse agenda. hábito também, para as coisas pessoais, sabe? Mas para as coisas de assuntos que eu tenho que resolver... Mas é bem legal isso, né? Eu tenho... Parece que sai da cabeça, tá ali... Quando teve uma época que eu era gerente de quase tudo lá dentro daquela empresa. Eu quase fiquei louca. Imagino. Aí eu acordava de noite, você acredita? Madrugada. Uau. E eu pegava o caderninho e anotava tudo porque senão eu não conseguia dormir. Porque era tanto assunto, tanta coisa que tinha que fica martelando, né? Que fica martelando. Então eu pegava o caderno, eu comprei até um caderno de capa azul super bonito. Eu falei, ai, caderninho lindo. E aí eu vou colocando. Aí eu comprei, dei a louca. Fui na Calum, comprei 5 cadernos. Nossa Senhora. O caderno das pendências, o caderno do projeto digital, o caderno das constelações e separei por assunto. Porque às vezes você quer voltar e tem muita coisa na frente. Então, eu separei um caderno para cada. E aí, tudo na hora que acabar o caderno, você joga o caderno fora. Funcionou? E funciona. Ai, que legal. Porque aí você sabe que há assuntos ligados ao projeto digital. Às vezes, por exemplo, você acabou de falar da sua irmã. Ela mora em São Paulo? Não, minha irmã mora em Uberaba. Mas nós vamos fazer vamos aprender a fazer podcast. Isso mesmo. Ela tem história, hein? Né? Mas ela nunca vai vir te visitar? Ela veio faz umas 2 semanas. Mas aí eu já vou... Mas eu falo pra ela. Quando ela vier te visitar de novo... A gente faz o podcast com ela. A gente faz o podcast com ela. Nossa, vai ser um prazer pra ela, vai ser show. Não é? Muito legal. Então, essas coisas, por exemplo, pessoas que me ocorrem de convidar, que alguém fala. Então, eu vou anotando, mas no caderno certo, que é pra não ficar que nem uma louca depois procurando, né? Você sabe que quando eu trabalhava na parte administrativa da empresa lá dos meus pais, a gente era uma empresa de representação, né? Então, a gente representava na época, meu pai sempre trabalhou com parte eletrônica. Então, a gente trabalhava com Apple na época, Buster, várias empresas, assim. Então, eu tinha caderno para cada empresa. Porque eu tirava pedido, eu recebia pedido dos representantes no Brasil, né? E tinha as meninas que eu também ficava passando para elas as coisas que tinha que fazer. Então, eu tinha que ter um para cada empresa, porque eu pirava. Então, eu tinha que escrever. Menina, às vezes eu não perdi o caderno. Meu Deus, que confusão. Perdeu o caderno. Então, por isso que eu acho bom anotar em folha de papel. Não, e tem que... não dá. Folha de papel não dá. Aí você dobra, põe na bolsa, daqui a pouco eu pego, não lembra, não é? Troca de bolsa, esquece na bolsa anterior. Isso. Dentro do bolso da calça, do casaco. Joga a calça pra lavar na máquina. Gente, quem nunca, né? Quem nunca? A gente pira na batatinha com muita coisa. Não tem jeito. A gente tem que achar uma forma de se organizar. Tem uma disciplina, né? E essa questão da desorganização mental, Silvana, onde que você percebe que afeta o corpo? Eu acho que afeta... Dor de cabeça. Dor de cabeça. Meu Deus. Todas as clientes que chegam no final de tarde estão com dor de cabeça. Do quê? Do dia. A que vem de manhã, nunca tá. Raríssimo. Aí ela tá com a dorzinha no pescoço, porque dormiu com o travesseiro tava torto, ou ficou jogada no sofá, porque o sofá também é uma tranca, né? Pra gente ficar toda torta. Sim. E dar problema. Mas assim, final de tarde é dor de cabeça no ato.
Eu adoro começar a massagem com a cabeça. Por isso que eu começo sempre pela cabeça. Até tem cliente minha que fala, nossa, eu adoro começar pela cabeça. Por quê? A gente já chega com a cabeça cheia, né? Você chega do trânsito, você chega do trabalho, né? Milhões chegam falando no telefone. Esse é um outro problema também que eu tenho. O cliente chega falando no telefone. Meu, é um momento teu. Desliga esse telefone. Né? Vamos ouvir a musiquinha. Nossa, eu sempre falo, a menos que tenha criança pequena, que aí você tá, né, óbvio, às vezes você tá com, fulano tá com dor, né, febre na escola, tô com medo de alguém ligar, ok, você tem, né, mas, meu, é chefe, é trabalho, desliga uma hora da sua vidinha. Não, a pessoa vem pra Pois terapia. é. Aí você nem sente. Aí ela pega quem tem iPhone, né? Tem uma chavinha aqui do lado. O meu ainda não é iPhone. A pessoa desliga a chavinha e deixa. Desliga. Aí fica o telefone. Pé. Exato. Pé. Pé. Você fala, mas você desligou? Ah, desliguei. Mas fica aquela notificação. Falei, gente, e tem gente que não para. É o pé, o tempo todo. E atrapalha elas, né? Porque elas ficam ligadas. Você ou não tá do lado do telefone, o telefone tá lá na bolsa, mas você fica às vezes ligada. Então, e não vai mudar nada. Você concorda que fez 500 pés? Você não vai pegar o celular? Não, você sabe que eu saí de uma academia, tudo bem que eu não fui mesmo, né? Mas um dos motivos que me irritou, só que eu demorei muito para cancelar, foi que você é obrigado a ir para academia de celular. Não, porque o treino tá no celular. Eu falei, mas moço, você não tá entendendo. Eu não quero vir pra academia. Eu quero vir pra academia sem celular. Exatamente. Porque imagina você lá com o negócio, cadê meu celular? Se alguém pegou meu celular, tocou o celular. Gente, não dá. Ah, não, aqui é só com o celular. Eu falei assim, isso não funciona, né? Não é que, tudo bem, funciona. Mas eu acho que é uma coisa que também você fica ligada lá. Pronto, você pegou o celular pra ver o treino, você vai ver o WhatsApp? Você vai responder uma mensagem. É lógico. Acabou. Acabou o seu momento. Acabou o seu momento. Se o objetivo era ter um momento... Foi embora. Foi embora. Foi pro ralo. E é essa percepção que a gente não tá tendo, né? Então, a todo momento você tem que estar ligada. A todo momento você tem que estar respondendo. E aí se o ser humano demora para te responder? Eu tenho uma cliente que ela fala, eu não venho de celular. E ela não vem mesmo. Acho 10 isso. A outra pega e desliga. E fala, eu já falei em casa. Não, esse é meu momento. É 1 hora só. Então, vocês aí se resolvam se tiver algum problema. Eu vou curtir a minha massagem. 10, é isso que tem que fazer. Não só para massagem, vai andar, fazer uma caminhada. Faz uma caminhada com você, né? Com você. Exato. Uma coisa que uma vez eu ouvi de uma cliente que eu achei bem interessante é difícil, às vezes, ficar comigo. Aí eu falei, às vezes é mesmo, né? A gente fica tão na pilha, tão se julgando, tão, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero terminar não sei o quê, eu quero... Não... E aí se torna difícil. Aí você fica arranjando um monte de coisa para fazer, por quê? Porque você não quer ficar com você. Simples assim. Às vezes a pessoa me pergunta, Lívia, como que eu faço para ter um bom relacionamento, né, afetivo? Eu falei, você vai ter um bom relacionamento o dia que você aprender a ser uma boa companhia para você mesma. É verdade. Porque não tem como você resolver por uma carência se você não... Porque a carência é sempre assim, eu preciso do outro. É porque você ainda não conseguiu ser uma boa companhia para você. E aí você está projetando no outro, né? Você projeta no outro o cuidado, o carinho. E, infelizmente, quando a gente cresce, a única pessoa que pode cuidar da gente mesma é a gente. Nossa. Essa consciência do cuidar, do autocuidado, é muito séria. É muito séria. A gente não pode cuidar do outro sem cuidar de nós. Exato. O que você vai dar para o outro se você não se deu nada ainda? E para nós terapeutas, isso é muito mais... Né, é fundamental. Se você não se cuida... E às vezes a pessoa fala, não, eu não preciso. Não, você precisa, sim. Quem é que não precisa? Se olhar, se cuidar,
ter um tempo para você. E é uma busca, Silvana. Eu não vou dizer que é fácil. E a Lívia fala, mas porque a vida dela já está toda... Não, é difícil. Mas você sabe que eu tenho percebido isso muito agora, durante a pandemia também, a gente já começou a perceber isso. Que a gente tem que buscar o autocuidado. E na pandemia, as pessoas procuraram isso, né? Eu acho que foi bem bacana pelo menos com quem eu tenho falado, as que perceberam, foi bastante gente que tem percebido isso. Eu tenho que parar, eu tenho que cuidar, eu tenho que me olhar, né? Eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto. E muita coisa também que eu percebi, não gosto desse trabalho, o ciclo desse trabalho terminou para mim, o que eu vou fazer agora? Do trabalho, do casamento. Exato, sabe? Da vida mesmo, sabe? Daquele apartamento. Não tô satisfeita com isso. Muita gente mudou. São Paulo me esgota, eu não aguento mais. Então, vou aproveitar agora tá na pandemia, tudo online. As crianças também estavam online na escola. Foram mudar e mudou, assim, os ares, tudo. Foi muito bom. Mas teve muita gente que deu pedra nos rins porque não ia fazer xixi. Exatamente. Que as empresas, como é online... Sugaram mais ainda. Sugaram, porque é online, você não precisa levantar para sair daqui para lugar nenhum. Então, também não precisa beber água, não precisa comer, não precisa fazer xixi. Exatamente. E aí, a pessoa ficava uma reunião de 8 às 9, outra de 9 às 10. Uma loucura. E ainda se reunião resolvesse alguma coisa, era ótimo, né? Mas não resolve nada. Não, e o pior é que um monte de reunião que você não sabe nem o que aconteceu na primeira, né? Na quinta, você já não sabe mais o que você falou na primeira. E não resolveu nada. E não resolveu nada. E assim, eu tive uma cliente que falou, Lívia, eu me dei conta que eu não estava fazendo xixi. Que louco, né? Eu não bebia água para não ter que ir no banheiro. Que vida é essa? Então, mas é uma vida de adoecimento, Pois é. Silvana. E aí você já percebe quando? Quando você já tá sentindo alguma coisa, né? Que você vai levando, vamos arrastando. É aquele estado de negação É. total, né? Eu nego, nego e nego. Exatamente. Na pandemia, eu fiquei até que pouco tempo sem trabalhar. Foi bem legal, sabe? Assim, eu achei que a massagem ia sumir do mapa, né? Falei, massoterapeuta acabou na vida, gente, porque gente, contato direto, como que vai fazer? Sim. O pessoal vai ficar com medo. Eu também tava com medo, não sabia ainda. No começo era muito medo, Muito, né? foi uma coisa muito assim. Aí depois a coisa foi voltando, as pessoas foram, não, eu quero voltar, pra mim eu tenho que sair de casa, tô online direto, não aguento, pelo menos o fato de fazer uma coisa pra mim, pro meu corpo, não tava dando nem pra ir na academia, tudo fechado. Aí isso me deu um alívio, menina, nossa, aí eu falei, nossa, aí é que eu acho que eu entendi a importância, sabe? Que tava fazendo o meu trabalho pras pessoas, né? Não era só, uma massagem, vai. Não, era uma coisa mais ampla, mais gostosa, que estava trazendo além era o prazer, era o bem-estar, era a saúde, né? Era falar com outras pessoas também, as pessoas falarem, não estou falando só com o pessoal da minha casa, né? Eu tinha uma cliente que falava, nossa, que bom que eu vim aqui, estava esperando assim, essa 1 hora para a gente conversar, porque não aguento mais falar só com meu marido, com meus filhos. Porque você vê que é interessante, mesmo o conversar online não é a mesma coisa. Não é. O contato próximo, presencial, é outra coisa. Faz a diferença. Faz diferença. E o toque, né, voltando a falar, né, um pouquinho sobre isso, nós precisamos do toque. Né? O bebê se constitui... Como que você sabe que você tem um corpo? Quando alguém toca você, né? Aí o bebê começa a chupar os dedinhos, chupa o pé, ele vai se descobrindo, mas o toque é o que traz segurança, né? O toque que acalma. Você sabe que a primeira... Eu fui mudando de nome, eu não sei porque que eu mudei esse nome, mas o primeiro nome aqui quando o Instituto era uma semente, era Toque que Cura. Ai, que legal! Porque o toque cura mesmo, né? Não só o toque físico, mas o toque abraço. Da palavra, né? Te dei um toque, sabe? Aquela Verdade. coisa. E tem um livrinho para crianças da Crânio Sacral que chama assim, Deixa-me mostrar que eu me importo. E é um livrinho para crianças que fala do toque, né?
tem um projeto nos Estados Unidos em que eles usam esse toque, que é o toque da criança, mas é o toque sutil. Eles ensinam as crianças a tocar os colegas quando estão com uma dor. Quando, né, as crianças, entre elas, quando elas estão sentindo uma dor, quando elas estão tristes. Então, não, na verdade, Mãos que Curam. Eu não lembro exatamente o livro, mas é muito bonitinho. Então, eles implementaram esse projeto nas escolas, em algumas escolas, e diminuiu o nível de agressividade, melhorou o relacionamento entre as crianças se sentiam mais seguras, mais autônomas, porque elas tocavam uma outra criança e elas sentiam que elas podiam ajudar. É igual quando você fala, puxa, eu saio tão feliz porque eu vejo que o meu trabalho tem um impacto positivo, então a criança também. É verdade. Então, melhorou o relacionamento da sala, né? O quanto que o toque ele transforma realmente a vida das pessoas. Então, eu não sei por que eu mudei o nome. Eu acho que alguém criticou. Mas é o toque que cura. Eu acho lindo. Toque que cura. Toque que cura. E é verdade mesmo. O abraço que a gente... Né? Quanto a gente não tinha um abraço quando a gente estava nessa bendita dessa pandemia, né? Nós, como latinos, né? Quando você vai na casa de encontra amigos, tudo, a primeira coisa que a gente faz é um abraço, né? Assim, cumprimentar e tudo. Menina, isso fez pra mim uma diferença absurda. Não abraçar, sabe? Porque eu acho, assim, o abraço uma coisa, assim, tão gostosa, tão acolhedora, né? Tão, assim... É o amor. Eu acho que é a amizade, é o amor. Eu acho que é tudo. Então, um abraço, principalmente nos idosos, eu achava uma dó não ter. Né? Tenho duas clientes que são mais de idade e elas me falavam exatamente isso. Né? Elas faziam uma massagem comigo 3 vezes na semana. Você acredita? Na pandemia? Antes da pandemia. Uma fofura. Uma tinha 80 e tem, né? Graças a Deus está bem ainda. 82 ela está agora, a outra está com 78, mais ou menos. Mas elas não faltavam. Podia fazer chuva, fazer sol, podia... Menina, elas estavam lá. No horarinho delas, bonitinha, não chegava atrasada, uma fofa. E a gente, durante a pandemia, ficava falando, né? Porque elas até queriam ir, mas, lógico, não dava, né? E os filhos também. Não vai, imagina, não sei o quê. Tanto é que não voltaram até hoje. Infelizmente. Mas a gente ficou falando várias vezes na pandemia, elas falavam exatamente isso. O toque, pra mim, tá fazendo muita diferença. Mas a pessoa não morre de Covid, morre de tristeza, né? Olha, me deu uma dó. Eu até falei uma delas me falou, você não quer falar com a minha filha para ver se eu posso ir ou você vir aqui? Mas também, né, eu achei que era uma intromissão, né? Eu falei, puxa vida, né, parece que eu tô... Não, quero ir aí, quero fazer nela, que não sei o quê. Respeitar esse momento, né? Depois... Até falei, há pouco tempo atrás, eu mandei uma mensagem para ela, falei para a filha, se você quiser, eu vou até aí, não tem problema. Ela, não, eu te chamo, lógico, não tem problema nenhum, a gente combina. Mas ainda não combinamos. Mas você sabe que isso é uma falta de respeito ao idoso, né? Aos grandes. E na constelação familiar a gente vê muito isso. Então, o filho que acha que os pais não sabem decidir sobre a vida deles. Pois é, menina, é complicado isso. Não é? Então, se uma idosa... Ativa, tudo, né? Ativa, tudo bem, vamos tomar os cuidados, vou usar máscara, né? Se ela quer... Então, assim, é o filho que manda. Você percebe? Há uma inversão. E, às vezes, é uma crueldade também, né? Um egoísmo. Porque, ele não pode ficar doente, mas... Às vezes, a pessoa já está doente porque deixa de fazer alguma coisa. Vai ficar doente de outro caminho, né? Né? Afeta, dá tristeza, né? Mas, né, a gente tem que respeitar, a gente respeita. Mas eu fiquei com... Dá dó, né? Dá dó. Mas... Nossa, Silvana, eu acho que... Você terminou de contar a sua história? Porque a gente... Nem sei onde eu parei. A gente foi para tantos caminhos.
Né? A minha filha que fala assim, mãe, você nunca responde. Não, exatamente. Outro dia meu marido falou isso pra mim. Eu tava conversando no telefone com uma amiga, nós ficamos, pra variar, né, mais de uma hora no telefone. Quando eu terminei, ele falou assim, ué, eu acho que você não terminou 5 assuntos que você começou. Falei, é mesmo? Eu nem percebi isso. Pior que é verdade. Aí depois você fala, eu tenho que mandar uma mensagem para no WhatsApp, porque isso daqui a gente não terminou de conversar. Ou a gente não combinou. A conversa parte 2, né? Vamos continuar, porque a gente não terminou. Mas isso que é legal, né? Por isso que tem outras sessões de massagem. Por causa disso. De massagem, a gente não terapia. terminou. Vamos embora, vamos trabalhar. E, Silvana, você estava falando de que você descobriu a massoterapia. Eu acho que você já falou bastante, né? De por que a massoterapia, esse trabalho é uma paixão para você. O quanto dá para perceber o quanto que você ama. Eu amo mesmo. Realmente o que você faz. E é tão gostoso quando as clientes suas chegam e você fala, oi, amiga! É verdade. Porque, assim, é um oi, amiga, mas que traz tanto acolhimento também, né? Olha, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Acho que eu sinto isso, sabe? Quando eu escuto. E eu queria pedir, Silvana, eu esqueci, peraí que eu tenho que dar os recados. Gente, eu esqueci dos recados. Foi tanto falatório, dia, eu prometo que um dia eu vou ficar boa nisso. Olha, se você está gostando dessa entrevista... Não, eu tô falando sério. Esses papos que a gente tem aqui são papos informais, mas eles têm um objetivo muito grande de levar alegria, levar caminhos de cura, de solução, esclarecimento, conteúdo, um conteúdo gostoso, mas que realmente mude, que impacte, que faça diferença na vida das pessoas. Então, se você está gostando aqui da nosso bate-papo e acha que alguém pode se beneficiar da nossa conversa, compartilhe. Aquela filha que não deixa a mãe vir na massagem, né? Compartilhe aqui o nosso vídeo. Se você gostou desse projeto que nós estamos criando, siga o nosso canal no YouTube. Nós temos também o nosso canal no Instagram. Faça seus comentários, ative o sininho e nós estamos também, eu digo nós, é porque todo mundo faz parte, né? Mas mais especificamente eu e a minha filha estamos desenvolvendo uma comunidade no Discord chamado Mulheres Fênix. Então, tá o link? Tá o QR Code. Tá, então tem o QR Code aí na tela. Tem o link também na descrição do vídeo. Se você gostou desse projeto, desse tipo de assunto, se inscreva na nossa comunidade. Você vai ter que se inscrever no Discord. O Discord é um aplicativo, tá? Uma plataforma de comunidades. Você se inscreve lá e de lá, seguindo esse QR Code, você vai se inscrever na nossa comunidade Mulheres Fênix. E nós estamos desenvolvendo uma série de atividades. Estamos ainda construindo isso, só que a comunidade não é uma construção minha, né, Silvana? É uma construção, a Silvana, inclusive, já está lá. É uma construção de um grupo de mulheres que vai funcionar como uma rede de apoio. Assim como quando você fala, né, Silvana, venha nas massagens para a gente continuar a conversa, a gente também pretende ter conversas muito interessantes lá na comunidade, para apoiar as mulheres que estão passando por esses processos de mudança, de transformação, muitas vezes naquele emprego que não gosta, naquela relação abusiva, precisando encontrar caminhos, precisando de caminhos de autoconhecimento, e a comunidade é uma forma de troca. Fato. Né? Muito legal. Quando você está com a sua cliente, é um petit comité, né? São 2 pessoas, mas lá na comunidade a gente espera que no futuro sejamos muitas mulheres e que o nosso trabalho possa impactar, né? E ajudar muitas outras mulheres. Então, se inscreva também na nossa comunidade, participe, se apresente, diga lá o que você gostaria que a gente tratasse, e nós vamos estar com muito carinho cuidando de todas vocês, né? E
Muito obrigada, gente. E, Silvana, estamos indo agora para o finalzinho. Que pena. Ah, Nem sentimos, né, amiga? para o final da nossa conversa. E eu gostaria de saber que você desse, aí você pode olhar para aquela câmera, uma mensagem, algo que realmente esteja falando alto no seu coração nesse momento, para as mulheres que estão nos assistindo, os homens também, né? Tem alguns homens que também nos assistem. E deixasse a sua mensagem. Olha, acho que assim, a mensagem assim que eu mais aprendi é tenha tempo para você, né? E procure fazer o que você goste, nem que foi uma coisinha de cada dia, para cada dia, vai. Um momento de 30 minutos, 1 hora, não sei, 10 minutos, 15 minutos, mas faça alguma coisa para você. Não, para a gente fazer para o outro, a gente tem que fazer para a gente em primeiro lugar. Isso eu aprendi muito, porque foi uma lição para mim. Porque eu achava sempre que eu tinha que fazer para o outro, para os meus filhos, meu marido, para minha casa, meu cachorro, que eu amo. Mas aí você fica fazendo para todo mundo, mas e aí? Você fica tão cansada, aí você se torna até uma pessoa chata, né? O que você vai dar? Então, tenha um tempo. Eu acho que o tempo... A gente administrar o tempo e ter a disciplina com o tempo é realmente um desafio. Porque você tem tanta coisa para fazer no dia e a gente arranja também muita coisa para fazer no dia. Que às vezes são desnecessárias. O que é prioridade, o que é importante, né? A gente tem que escrever, faz o checklist e ver o que é. Até assistir uma série com o filho no Netflix é uma prioridade? É importante? Né? Não deixa assim essas coisas para trás. Né? São momentos que a gente constrói com a família, com amigos, com você, que é muito importante, é muito bacana, para poder produzir melhor também no seu dia a dia, no seu trabalho, ter sucesso, né? Conquistar o seu espaço, eu acho isso. E não ter medo de mudar as coisas. E quando eu fui mudar da parte de fazer administração, né? Administrativa, que eu não gostava, mas estava ali, porque né, era o que eu tinha no momento, para uma outra área, que foi a área da beleza, a área da massoterapia, era uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, mas como é que você sabia que você gostava disso? Não, eu não sabia. Nem passava pela minha cabeça. Só que eu fui tentar. Eu sempre fui uma pessoa assim de ir descobrindo coisas. Ah, pode ser que isso aqui eu goste. Ah, pode ser que aquilo ali eu goste. Então, não ter medo de tentar é uma coisa bem bacana. Mas e se eu perder tempo? Que tempo, gente? Que tempo? É pior a gente se arrepender do que não tentou, né? Aí sim que dá uma frustração. Vai lá e tenta. Não deu certo? Ok, tudo bem. Vai lá e tenta outra coisa. Mas faz, tem o tempo para você. Eu acho que isso é imprescindível. Ainda mais a gente que já está numa fase assim de idade, que os filhos já estão maiores e tudo. Aí a gente já não tem aquele horário, vou buscar filho na escola, aquela coisa louca, né, de agenda. Acha um tempo para você. Que aí vai ser muito produtivo e prazeroso. E vem para massagem. E não tenha medo de ser feliz. Não, nunca. Né? Nunca. E passar pelas mãos maravilhosas aqui da nossa querida Sil Massoterapia. Gente, nós vamos chegando ao fim de mais um Sou Fênix Podcast. Muito obrigada por você ter ficado com a gente até agora. E eu desejo a você um excelente final de semana. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.